E aí, galera, mais uma aula de física voltada para o primeiro ano, ainda dentro do nosso capítulo de medidas, que é uma introdução à física, tá? A gente ainda não começou a física em si, estamos falando só de alguns pontos interessantes antes de começar a estudar exatamente a física do primeiro ano. Bem, dentro do capítulo de medidas, nós temos ainda o conteúdo de notação científica. É o último conteúdo que falta a gente falar, e na próxima aula a gente já começa a estudar os movimentos, que é o foco de estudo para o primeiro ano. O que é uma notação científica? Uma notação científica está atrelada à ideia de que algumas medidas são extremamente difíceis de serem escritas devido ao seu valor numérico, às vezes muito grande, como esse aqui, onde a gente tem aqui ó, centena, milhar, milhão, 7.893.451, ou algumas medidas são muito pequenas, como esse aqui, 0,000192. O que acontece é que nos dias atuais, a física em si, nós não fazemos física usando 1 quilo, ou 1 metro, ou 40 segundos. Hoje, muitas das coisas da física, associado, por exemplo, ao computador, a velocidade de um processamento digital, ou quanto tempo leva para que tal evento ocorra, ou o tamanho das coisas hoje na física, ou são muito pequenas ou são muito grandes. E expressar esses valores, muitas das vezes, é extremamente chato, complicado e pode acabar te gerando alguma confusão. Uma vez que quando eu pergunto para você, que valor é esse? Aí você vira para mim e fala, 873. Mas quando eu pergunto para você, que valor é esse? Aí você tem que vir contar centena, milhar, milhão. E aí, a partir de uma rápida análise que você vai conseguir me informar esse valor, certo? Porque nós não estamos habituados a estar olhando para números muito grandes. Números ali na casa de 1.000, 20.000, até que a gente 30.000, até que a gente entende, a gente só de olhar a gente já consegue dizer aquele valor. Quando vai para a casa de milhão, bilhão, a gente não está acostumado a lidar com esse tipo de valor, então a gente tem uma certa dificuldade. A gente tem que analisar, processar melhor, entender melhor, para depois conseguir falar aquele valor. Então, para não ter esse problema, o que a física, a matemática propõe é uma notação científica. O que é notação científica? É uma forma de escrever esses valores de modo que fique mais prático a você olhar, entender, comparar e até mesmo fazer conta. Como se dá a notação científica? A notação científica, na maioria das vezes, você vai expressar utilizando 3 algarismos, onde um algarismo vai estar antes da vírgula e 2 algarismos depois da vírgula. O que tiver daqui para lá, você pode simplesmente ignorar. Tem uma questão de arredondamento, mas nós não vamos falar sobre arredondamento nessa aula. Então a ideia é a seguinte, por exemplo, eu tenho aqui os algarismos 7, 8, 9, 3, 4, 5, 1. Todos esses algarismos é muita informação. Por exemplo, se eu pergunto para você, quanto você tem no banco? Aí você vai virar para mim e falar, olha, eu tenho 7.893.451. A gente entende na ciência que a partir do momento que você está falando de bilhão, esse R$ 1 aqui é insignificante, você não precisa falar ele. Esse 5 aqui, que seria de R$ 50, é insignificante. Esse 4 de R$ 400 é insignificante. Você está falando de 7 milhão, eu falei bilhão, de 7 milhões, ok? E não, 450 não é relevante. Então o que acontece é que a gente simplifica isso. Por exemplo, quando você está lá com os seus seguidores no Instagram, e aí você tem 6.000 seguidores. Aí o Instagram mostra assim, 6.571 seguidores. O Instagram mostra assim. Mas quando você chega ao número 9.999, o Instagram continua mostrando assim os seus seguidores. Quando você ganha mais um seguidor, aí ele já passa a exibir o número de seguidores dessa maneira, 10.000. E aí se você ganhar 15 seguidores, não aparece aqui. Se você ganhar 50 seguidores, não aparece aqui. Só vai aparecer algum valor quando você ganhar 100 seguidores. Que o Instagram vai exibir para a gente que você tem 10.1 mil
seguidores. E se você ganhar mais 50 seguidores, esse número não é alterado. O que eu quero dizer é que pequenos valores não faz muita diferença. O que vai valer agora é a cada 100 seguidor que este valor aqui vai ser alterado. Da mesma maneira, é a notação científica. Esses valores aqui, esses valores que têm pouca representatividade, para quando você está falando de 7 milhões, nós vamos ignorar ele. E o que vamos fazer? Para representar na notação científica, a gente precisa de 3 algarismos. Nós vamos pegar os primeiros 3 algarismos importantes, os primeiros 3 algarismos que têm algum significado. No caso da gente, nesse número todo aqui, nós temos 7, 8 e 9. E nós vamos colocar aqui, ó, 7, 8 e 9. O que acontece é, na notação científica, a gente sempre vai ter somente um algarismo antes da vírgula. A gente tem aqui a vírgula. Antes da vírgula, eu só vou ter o 7,89. Ok? Então, esse número todo aqui, 7.893.451, nós vamos expressar como sendo 7,89. Só que, para a gente expressar dessa maneira, o que acontece é que a vírgula antes estava aqui, depois do 1. E a gente pegou essa vírgula e está colocando aqui, logo depois do 7, 7, vírgula. Então, isso quer dizer que a vírgula saiu desse ponto e passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ela passou por 6 números e parou aqui logo depois do 7. Isso quer dizer que esse número todo aqui, 7,89, ele deve ser multiplicado por 10 elevado a 6. Por que 6? Porque a vírgula saiu da posição dela e passou por 6 casas e se fixou nessa posição. Então, a gente vai escrever 7,89 vezes 10 elevado a 6. Isso aqui passa a ser a nossa notação científica. Um outro exemplo aqui. Eu tenho agora 0,000192. Na notação científica, a gente só precisa de 3 algarismos significativos. 3 algarismos que realmente têm algum valor. Então aqui, esse 0 não tem valor, 0, 0, 0. A gente tem esses 3 aqui, ó. 1, 9, 2. Seguindo essa regra aqui, que a gente vai ter um algarismo antes da vírgula, vírgula, e 2 algarismos, nós vamos fazer aqui, ó. Tem esses 3 algarismos significativos. Então a gente vai ter um algarismo antes da vírgula, vírgula, 2 algarismos, 9, 2, vezes, agora vai ser, tem o 10, e o 10 ele vai estar elevado a um número. E aí o que acontece é o seguinte, quando a sua vírgula sai de uma posição e vai para a esquerda, esse número é positivo, que é esse caso aqui de cima, ó. A vírgula saiu dessa posição e andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou 6 casas para a esquerda, então vai ficar 10 elevado a 6. Agora a nossa vírgula, ela está aqui, ó. E ela vai caminhar para a direita, para ficar aqui logo depois do 1. Como ela vai caminhar para a direita, o valor que vai vir aqui no expoente do 10 é negativo, ok? E note, ele vai sair daqui, a vírgula está aqui, vai andar 1, 2, 3, 4, ok? Então ele andou 4 casas para a direita, então aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Certo? E qual é a diferença entre o que nós aprendemos na aula anterior, que está associado à potência de base 10, certo? E a notação científica? Basicamente, a notação científica, ela utiliza a nossa potência de base 10, como aprendemos na aula anterior. Só que, na notação científica, é obrigatório, ok? Nós termos somente um algarismo antes da vírgula. Se você escrever usando potência de base 10 e um algarismo antes da vírgula, você essencialmente vai estar utilizando a notação científica. Por exemplo, esse número aqui é um número que para trabalhar, a gente entende muito bem, o 873, certo? É um número que eu poderia jogar lá e todo mundo entenderia facilmente. Porém, se me pedem para eu colocar isso aqui em notação científica, obrigatoriamente eu vou ter que pegar, eu tenho 3 números, certo?
A princípio, 873,0. Não preciso colocar esse zero, mas a vírgula está logo aqui depois do 3. Na notação científica, eu só posso ter um algarismo antes da vírgula. E aqui, no caso, eu tenho 3. Então, eu vou pegar e vou escrever o seguinte. 8 é o primeiro algarismo significativo. Essa vírgula vai vir agora, vírgula 73. E aí eu só tenho um algarismo antes da vírgula. Como a vírgula estava nesse ponto e andou para a esquerda, lembra que para a esquerda é positivo, andou 2 casas para a esquerda, então vai ficar vezes 10 elevado a 2. Para a esquerda, o expoente é positivo. Bem, pessoal, essa é a ideia de notação científica, é você expressar somente com um algarismo significativo e utilizar a potência de base 10. Isso facilita a gente comparar alguns números muito mais rápido, fora que para fazer conta é mais fácil você escrever 7,89 vezes 10 elevado a 6 do que escrever 7.893.451 e ficar repetindo isso linha após linha durante a sua conta. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Valeu!